Hoje eu vou contar do dia que a pombagira arrastou o pai de santo pelo pescoço no meio do terreiro. Nesse dia eu fui numa gira, né? E as giras eram feitas na sala da casa do pai de santo, sem atabaque, sem tronqueira, sem congá, não tinha nada. Era só bebida e cigarro. Nesse dia que eu fui conhecer a casa, veio um baiano que bebia e falava muito palavrão. E tava falando algumas coisas nada a ver e subiu. Depois, esse pai de santo recebeu uma pombagira, que ele chamava de pombagira barraqueira. Eu tinha 15 anos quando eu fui lá e eu nunca mais voltei porque ela tinha me oferecido bebida. Meu pai faleceu um ano depois e eu fiquei muito fragilizada porque eu tinha brigado com ele alguns dias antes e eu não tive tempo de pedir perdão pra ele. Foi aí que então falaram que eu tinha que ir no terreiro, que o Exu Lúcifer queria falar comigo. Pediu que eu levasse um galo preto, marafo e charuto. Mesmo eu não querendo ir, falando que eu não queria ir, minha mãe me obrigou e me convenceu a ir, falou que se ele queria falar comigo era importante. Cheguei no terreiro, me deram um jaleco branco pra eu vestir, eu estranhei, mas vesti. O tal do Exu Lúcifer desceu, bebeu quase todo o litro da garrafa, esbravejou, xingou e veio falar comigo. Ele falou, cabrita, você não queria vir, né? Mas veio. E eu não quero saber de choradeira. Eu tentei falar, mas ele falou, cala tua boca e escuta. Nessa hora ele caiu de joelho e começou a falar, eu morri, filha, sem te perdoar, mas eu tô aqui pra você poder pedir perdão pra mim. Nessa hora eu comecei a chorar muito, comecei a pedir perdão, comecei a abraçar ele, eu tava achando que era o meu pai. Mas do nada o pai de santo caiu no chão e começou a se debater, ficou com os olhos brancos e o nariz começou a sangrar. A mulher dele, que cambonava ele, jogou uma toalha em cima dele e começou a falar, seu anjo da guarda te chama. Ele parou de se debater, pediu um copo com água, encerrou o trabalho e pediu pra que eu voltasse outro dia. Depois de ficar muito tempo sem conseguir dormir, depois eu voltei lá, eu queria saber mais, queria saber do meu pai, queria saber se ele tinha me perdoado e se ele tinha conseguido seguir o caminho dele. Aí o suposto Exu Lúcifer chegou e falou pra eu entrar no quarto onde ele tava. Eu entrei com medo, no quarto tinha uma cama, eu sentei e ele começou a falar, eu tenho uma proposta pra te fazer, cabrita. Eu posso te dar um mundo terreno e quando desencarnar você vai reinar do meu lado. Eu te ofereço o meu trono. E eu falei, em troca do quê? A única coisa que eu quero é saber sobre o meu pai. E ele me respondeu, seu pai vai ficar do meu lado e eu vou fazer dele um Exu de lei. Mas o que você quer em troca? A minha alma? E ele respondeu, não. A sua alma, ela já é minha desde quando você nasceu. Eu quero que você tire a roupa e me deixe confirmar o nosso pacto. Eu levantei indignada de lá e saí de lá. Não acreditava que ele tava querendo abusar de mim. Não tive coragem de falar com ninguém do que tinha acontecido. E a minha irmã me perturbando, perguntando por que eu tinha saído daquele jeito do terreiro. E ela falou que quando eu saí, o Exu Lúcifer saiu do quarto gargalhando, falando que eu ia voltar de joelhos, pedindo clemência pra ele. Depois aconteceram umas coisas grotescas que eu acho que você não vai suportar ouvir. E aí um dia de noite em casa eu sonhei com uma moça muito bonita, toda de branco e vermelho, com um chapéu na cabeça, que tava cobrindo os olhos dela. Eu tava deitada no colo dela, perguntando por que aquelas coisas estavam acontecendo comigo. E ela me disse, aquele lugar, minha menina, não é pra você. Aquilo ali não tem nada de espiritualidade. Aquele lugar só tem espírito sem luz. Você confia em mim? Então, volte lá que eu vou mostrar pra eles como é que se trata uma filha minha. Eu acordei com o coração a mil. Passei a semana inteira com aquele sonho na cabeça. Eu não queria voltar lá, mas só que aquele sonho ficava martelando na minha mente. Eu não falei com ninguém, mas voltei lá. Eles me deram o jaleco branco e eu vesti. O Exu Lúcifer chegou dando muita gargalhada e falando, eu falei que essa cabrita voltaria pra cá. Eu disse pra vocês que o Exu Lúcifer fala, o Exu Lúcifer cumpre. Eu fiquei quieta. Ele pediu pra entrar no quarto, eu entrei no quarto, respirando muito fundo. Aí ele falou, você tá arrependida, né? Quer o meu trono. Nessa hora ele lambeu a mão e a mão dele tava cheia de sangue e estendeu a mão pra mim, pra que eu apertasse. A única coisa que eu lembro foi que eu me levantei nessa hora. Depois disso, uma outra moça que me contou tudo o que aconteceu. Eles contaram que eu comecei a gritar, falando, você tá achando que é Exu? Tá achando que vai mexer com filha minha e vai ficar de graça? Não vai mesmo. Eu vou te mostrar como a minha banda toca. E eu comecei a quebrar tudo que tinha dentro daquele quarto. E eu saí daquele quarto puxando o pai de santo pela gola da camisa e joguei ele no meio do chão, gritando, falando, esse safado diz que recebe Exu, mas é tudo mentira. Esse maldito vai aprender a não brincar comigo. E eu jogava as bebidas em cima dele, tava jogando tudo no chão. E ele não falava nada, ficava me olhando com os olhos estatelados. A mulher dele tentou intervir, mas nessa hora eu mandei ela calar a boca, que ela não ousaria tocar em mim. Depois de jogar todas as bebidas da casa nele, eu comecei a gritar, Exu Lúcifer, cadê o seu poder? Você não é um Exu de lei? Cadê o teu poder? O pai de santo no chão começou a chorar e falar um monte de coisa que nem dava pra entender. E eu gritei, cala a tua boca. Se você ousar mais uma vez fazer o que você fazia, eu vou voltar aqui. Só que dessa vez eu não vou quebrar sua casa. Nessa hora eu tirei o jaleco e fui pra casa. Eu não sei como que eu cheguei em casa, eu não vi nada. Quando eu consegui recobrar minha consciência, eu tava sentada na mesa da cozinha da minha casa. Eu fiquei muito perturbada, eu comecei a achar que eu era louca, eu comecei a usar remédio. Eu tava fazendo tratamento pra esquizofrenia, mas não era esquizofrenia. Eu sou médium. Com o tempo muita coisa foi sendo desmistificada. E eu descobri que aquele lugar não era um terreiro de Umbanda. Um ano depois eu soube que aquele pai de santo ia abrir a casa de novo e eu fiquei com muito medo. Mas aí eu recebi a notícia que ele caiu no meio da gira, que ele quebrou a perna e teve um traumatismo craniano. Eu nunca soube quem é aquela moça, mas eu sou grata a ela até os dias de hoje.